A paz do Senhor, irmãos. Vamos falar um pouco sobre o arrebatamento da igreja e sobre a segunda vinda de Cristo. A Bíblia fala muito sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Fala mais do que a sua primeira vinda. Os profetas profetizaram sobre a segunda vinda de Cristo e isto aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Agora os profetas também profetizam sobre a segunda vinda de Cristo, que isto está prestes a acontecer. O arrebatamento da igreja é uma realidade nos tempos que nós vivemos. Sabemos que os tempos estão se passando cada dia mais. Parece que está abreviado os tempos que nós vivemos. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, que está escrito assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vos mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos a couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiamos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Essa passagem aqui fala muito sobre o arrebatamento da igreja. Aqui está escrito que Deus não destinou nós para a ira. Qual seria esta ira? Esta ira verdadeiramente é a ira de Deus sobre a raça humana. A Bíblia fala que quando a igreja sair da terra, se levantará então o anticristo. O anticristo, quer seja um político, quer ser um religioso, creio eu que ele dominará a área política e a área religiosa e econômica. Tudo isso será para se cumprir o que está escrito na Bíblia. Depois do arrebatamento da igreja, a ira de Deus cairá sobre aqueles que desobedeceram o Evangelho e que não aceitaram a palavra de Deus, antes rejeitaram, praticando as suas iniquidades e não se arrependeram daquele pecado. A Bíblia fala lá em Apocalipse que eles não se arrependiam, mesmo sabendo que era Deus quem estava derramando aquela ira. Mesmo sabendo eles que somente Deus poderia acabar com aquilo e trazer paz novamente à terra. Mas eles não se arrependiam. Antes, eles tinham prazer na iniquidade e no pecado. Muitos fatores contribuem para o arrebatamento da igreja. Uma delas é a apostasia. Apostasia significa apartar-se da fé. Aqueles que se desviam da palavra de Deus e seguem um outro caminho fora das Sagradas Escrituras, estes faz parte da apostasia. Bem sabemos que o tempo que nós estamos vivendo, muitos já apostataram da fé e muitos ainda vão se apostatar. Mas nós temos que permanecer firmados nas Sagradas Escrituras, na palavra de Deus que um dia nós recebemos. Todo aquele, como eu disse no vídeo anterior, todo aquele que tem o Espírito de Deus em seu coração, ele conhece a verdade, ele conhece a palavra e sabe qual é o caminho que tem que seguir até o final. A palavra de Deus, ela fala que depois do arrebatamento da igreja, uma ira, uma justiça de Deus virá sobre a terra, sobre o anticristo, sobre o seu exército. Depois que o anticristo for destruído na segunda vinda de Cristo, então o próprio Cristo estabelecerá o seu reino na terra. Mas antes disso haverá uma batalha. O anticristo contra a igreja que ficou.
pois nem todos serão arrebatados. Serão arrebatados somente aqueles que estão preparados, como as 10 virgens prudentes. Aí então acontecerá, depois do arrebatamento, acontecerá que o anticristo ele vai perseguir esse povo que ficou. Mas a Bíblia fala que depois de um tempo, certo tempo, então Jesus Cristo voltará. Como muitos teólogos dizem, 7 anos depois, pois os dias serão abreviados nesse tempo, pois se não fosse assim, nenhuma carne poderia se salvar. No abreviamento da vinda de Cristo, então Jesus virá em glória, em poder sobre as nuvens desse céu. Nesse momento, então, acontecerá aquilo que está escrito, que todo olho verá, todo aquele que estará vivo naquele tempo, eles verão que Jesus está voltando. Para o quê? Para destruir o anticristo, para prender Satanás e estabelecer o seu reino aqui nesta terra. Sim, chegará um dia que o próprio Deus, ele reinará sobre esta terra, ele andará e os nossos olhos verão a face dele. Os pés deles tocará nesta terra, essa terra aqui que um dia foi amaldiçoado por causa do pecado do homem. Mas nesse tempo, a Bíblia fala que o próprio Deus estará aqui. Se Jesus é Deus, então nós acreditamos que ele caminhará e nós o verão. E nós seremos para ele filhos e filhas eternamente. Se você gostou dessa palavra, eu peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Assim eu agradeço a minha oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Amém.